Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores convidados, eu olhava de longe essa embalagem vermelha e não a liguei imediatamente à bela homenagem que a mesa do Senado prestou ao senador Jefferson Pérez. São 4 volumes, resumindo a sua atuação de quase 2 mandatos parlamentares senatoriais inteiros. E com muita lição para, nesses livros, nós bebermos sabedoria, bom senso, cultura, humor fino e retidão de caráter, retidão de comportamento. O senador Jefferson Praia, suplente do senador Jefferson Pérez, e, obviamente, seu sucessor após o acontecimento tão infausto que tão prematuramente levou o Jefferson de nossa companhia, se porta muito bem nesta casa e recebeu como herança um legado expressivo, que era precisamente substituir um dos grandes senadores que este Senado já conheceu. Eu tenho prestado atenção crescente, senador Alfredo Nascimento, deputado Sabino Castelo Branco, ao discurso do senador Jefferson Praia. Eu sabia que ele analisaria com percussência a economia regional, até porque é especialista nisso. Mas percebo que há sim uma diferença muito clara entre as primeiras falas de Praia e as atuais. Mais denso, muito mais seguro, muito mais senhor do mandato que legitimamente recebeu a partir do infortúnio de Jefferson Pérez. Mas vamos falar de Jefferson Pérez. Primeiro, o fato de que se tratava de um homem de expressiva cultura literária, histórica, cultura geral, sem dúvida alguma, variada, com conhecimentos profundos da ciência do direito e com uma orientação econômica bastante consolidada, ia na direção certa. Jefferson era um dos pilares da Comissão de Justiça desta casa e era uma das vozes mais lúcidas da Comissão de Assuntos Econômicos. Afora isso, era uma figura sempre presente nos grandes debates de plenário, quando se tratava da questão ética, quando se tratava da defesa das prerrogativas do Legislativo, quando se tratava da afirmação das suas próprias ideias, ele jamais as negava, sempre as afirmava, sempre as reafirmava. Disputei minha primeira eleição em 1978, e muito pouca gente sabe disso. Jefferson Pérez era uma espécie de um ghostwriter meu, cansou de me oferecer a colaboração de material que eu transformava em artigos ou em panfletos, com muito senso de oportunidades. Ele saía daquela dicotomia entre ditadura e não ditadura, eu era não ditadura, obviamente, e me levava a buscar tocar no coração do consumidor, no coração do assalariado mal pago, afora o que eu tinha que dizer mesmo, que era a afirmação da necessidade brasileira de fazer o Brasil se reencontrar com a Constituição, com o regime de constitucionalidade. Jefferson Pérez era amigo muito querido do meu pai. Meu pai, cassado em 1969 pelo ato 5, na mesma lista de Mário Covas, próximo de Carlos Lacerda, na mesma lista de Marcelo Alencar, na mesma lista de Mário Martins. Meu pai volta para Manaus para advogar no seu estado, fazer o que era o seu dever, sobreviver dentro da sua profissão. E não se tratando de política, era uma figura muito retraída, tímida, quando não estava falando com amigos íntimos, e ele era íntimo de Jefferson Pérez.